Eu fiquei com um dinheiro preso em Nárnia do banco durante 4 meses. E assim, não tinha, o dinheiro não voltava e não vinha. E não tinha o que fazer. Mas o problema é que o dinheiro nem estava com o seu banco, estava num banco intermediário. Eu não sei. E aí o banco intermediário pediu um documento que o teu banco não entendia qual era e ficava no limbo. Aí eu tive que arrumar um despachante de banco também e resolver em uma semana. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Smart Context, seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. Hoje a gente recebe Marlisson Silva, CEO da Transfero, e mais uma vez eu estou aqui com João Zequim e Dan Yamamura para mais esse bate-papo. Bem-vindos ao nosso podcast novamente. Feliz de estar aqui de novo. Marlisson, antes da gente começar com todas as muitas perguntas que nós temos para você, para saber dessa trajetória incrível da Transfero, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história. Marlisson Silva, CEO da Transfero, sou o criador da ideia de termos um gateway de pagamentos no Rio de Janeiro, atendendo a startups. O início foi apenas trabalhar com crédito, débito e boleto, mas aí em 2015 para 2016 surgiu a oportunidade de adicionarmos Bitcoin como forma de pagamento. E aí de lá para cá a vida foi mudando de algumas vezes forçosamente, algumas vezes por decisão própria, né? Então, trabalhar com criptoativos, arbitragem, entender o mercado de blockchain ou a tecnologia blockchain em si. Então, isso conseguiu fazer com que a Transfero ela fizesse uma transição de empresa de pagamentos tradicionais para um modelo híbrido onde conectamos o mercado financeiro tradicional, o mercado bancário e o mercado de criptoativos. Márcio, eu tenho uma curiosidade. O que era Bitcoin em 2015? Cara, 2015 Bitcoin era tulipa, esquema, Ponzi, pirâmide, era alguma coisa que ninguém entendia. E o mais engraçado é, né, estar nesse mercado por 10 anos, quando você vê que lá atrás o Banco Central, né, nosso Banco Central não tinha equipe técnica, não entendia, não queria saber, não tinha previsão para pensar em alguma coisa. E hoje o próprio Banco Central tem ali uma blockchain, uma stablecoin, né? Um token digital dele ali. A equipe técnica é super técnica, então eles entendem muito. E você vê que o Brasil ele deu uma guinada para a tecnologia. Então o Bitcoin foi só o precursor da tecnologia, né? Então foram 10 anos só. Quando você olha para os governos, eles levam muito mais tempo para mudar. E o Brasil ele conseguiu fazer uma mudança bem radical em um curto prazo. Você já deu o ensejo aí, já começou a falar sobre todas não, mas muitas das barreiras que foram superadas. O que vocês tiveram que enfrentar como pioneiros nesse mercado? Vou começar pela parte de pagamentos, né? Então, o foco da startup inicial, que se chamava Bit1, era processar pagamentos no e-commerce para startups no Rio de Janeiro. Né? Nosso grande sonho era termos no máximo 10 colaboradores. E focados no Brasil. O que aconteceu quando nós adicionamos Bitcoin, né? Bitcoin, ele, conforme fomos aprendendo o que era Bitcoin, ele era um ativo digital globalizado, ele não era regional. Com o Bitcoin, você podia ter acesso a algum ativo financeiro local, como o real brasileiro, ou como o dólar americano, ou como o euro. Nós começamos a entender que uma vez que transformávamos dinheiro em Bitcoin, nós podíamos transformar Bitcoin em qualquer dinheiro no mundo. Participamos de alguns projetos de inovação, de alguns programas de inovação, e a nossa solução no InovaBra foi uma solução de cross-border payments. Em 10 minutos transformávamos reais em dólar ou reais em euro. Ganhamos o InovaBra em 2016, e aí eu acho que as startups olharam para o Bitcoin como, cara, isso aqui é uma coisa que está chamando a atenção, vou adicionar a Bit1 como meu gateway de pagamentos no e-commerce. Então nós passamos a processar crédito, débito e Bitcoin para um monte de startup, né? Então foi uma coisa legal. Hoje nós temos uma grande, né, empresa no Brasil que foi a nossa primeiro grande cliente a aceitar Bitcoin na época. Como eu não combinei com o CEO, não vou falar o nome, mas temos uma grande processadora de pagamentos hoje que foi o nosso primeiro grande cliente lá em 2016 a aceitar Bitcoin como forma de recarregar o aplicativo deles, né? E aí quando você fala de pagamentos, nós conseguimos, eu lembro de uma solução que um cara, ele criou, era uma vaquinha para o churrasco. Ele criou uma aplicação, um site, onde os amigos deles combinavam a data do churrasco
e ele clicava no botão, saía lá um QR Code e eles faziam o pagamento da parte deles do churrasco com Bitcoin, e nós éramos o processador, né? Então transformávamos Bitcoin em reais e fazíamos a TED para conta dele, e ele comprava carne e fazia lá brincadeira no sábado. Aconteceu que nós trouxemos uma espécie de facilidade para os amigos se conectarem que eles não tinham antes. E principalmente para as empresas, né? As startups, elas tinham muita dificuldade em ter o seu próprio CNPJ e abrir conta bancária em 2015 e 2016. Hoje, em 1 hora, eu acho que você consegue ter um CNPJ. Acho que vocês foram uma das primeiras empresas a enxergar o Bitcoin não como ativo, mas como infraestrutura financeira, né? Então, você falou, você pagava em real e em 10 minutos tinha o dólar na conta. Assim, as pessoas estão começando a enxergar isso mais hoje, que ali existe uma infraestrutura. Por que vocês resolveram focar no mercado B2B versus ir para o mercado B2C usando essa infraestrutura do Bitcoin? Então, assim, eu sou analista de sistemas, né? Então, sou engenheiro de software, então eu olhava muito mais para a parte técnica e não pela parte funcional ou operacional da coisa. Então, quando nós olhávamos o Bitcoin, blockchain e as possibilidades que a tecnologia nos trazia, apesar de ter passado por uma empresa de pagamentos, eu não olhava só o pagamento em si, né? Era a possibilidade. Pensando num modelo que você consegue ganhar mais escala fazendo mais com menos, né? Então, eu tenho... Talvez por ser desenvolvedor de software, eu tento fazer o menor esforço possível para gerar mais valor, né? Ou gerar mais impacto com a minha entrega. Por que B2B e não B2C? B2C eu teria que gastar dinheiro com marketing, teria que ter uma equipe de atendimento ao cliente gigante, suporte técnico, etc. Então, olhando para o B2B, eu consigo atender 3 ou 5 clientes com uma capilaridade gigante, que tenha uma volumetria maior. E aí foi essa decisão que nós fizemos o shift. Então, é melhor pegar a empresa que tenha 1.000 clientes, mas a empresa cuida dos 1.000 clientes, eu só cuido da empresa. Entendi. E aí, eu acho que isso leva as pessoas a conhecerem menos a Transfero, né? Assim, os usuários finais nunca ouviram falar de Transfero, mas estão usando. E é incrível que quando nós somos surpreendidos, às vezes, que nós vamos... né, saímos do Brasil, a impressão que nós temos é que fora do Brasil a Transfero é mais conhecida como marca ou como solução do que dentro do próprio Brasil, né? E aqui no Rio de Janeiro, né, onde nós estamos, muitas pessoas, empresários, empresas, amigos, eles sabem que quem é a Transfero sabe parte do que fazemos, mas não sabem tudo que fazemos, né? E aí eu posso dizer que a culpa é nossa, nós não vendemos nossos produtos e serviços, mas acontece isso. Eu acho que é interessante você falar um pouco de números de tipo, o tamanho da Transfero e o alcance dela, assim. Eu acho que tem números que você vai poder falar, números que você não pode falar, mas eu acho que os que você pode falar é interessante para as pessoas terem um tamanho da empresa, assim. Porque a marca é pouco conhecida por ser uma marca B2B, mas as pessoas já ouviram falar, mas é interessante ouvir de você, assim, qual o tamanho que vocês chegaram depois desses 10 anos aí de trajetória? Vamos lá, então 2015, 4 sócios operacionais. Ano passado nós chegamos a bater 160 colaboradores. Saímos de um fluxo de caixa negativo, onde os sócios colocavam dinheiro, e chegamos a ter receitas acima de 10 milhões de dólares ano. Hoje processamos entre 5 e 10 milhões de dólares por dia em reais, né, utilizando o BRZ como forma de pagamento global, internacional e ágil. Operamos com stablecoins no Brasil, Argentina e Chile. Nos Estados Unidos e na Europa operamos com os stablecoins da Circle, USDT, USDC, EURC, né, Tether. E temos projetos na África do Sul, Turquia, China, Cabo Verde, México e Colômbia. Então, alguns andam em paralelo, porque um dos desafios de expansão ele está em torno à regulamentação, ao não controle, mas o entendimento do Banco Central e dos bancos, e legal opinions dos advogados. Então, assim, a parte mais difícil é juntar advogado, banco e Banco Central, entendermos qual seria o framework de trabalho para depois iniciarmos algum tipo de atividade, seja no sistema de pagamento, no sistema de pagamentos internacionais. Entendi. Continuando nessa história dos números, tem um ranking que o Banco Central divulga. Qual é a posição do BRZ hoje? É terceiro, não é? Alguma coisa logo depois do Bitcoin, alguma coisa assim? Como é que era? Como é que é esse dado? Agora, o último, o BRZ estava em quinto, né? E aí eu vou explicar o porquê de estar em quinto, né? O BRZ é utilizado para comprar outros ativos, né? Então, o BRZ é utilizado para comprar o USDC, o USDT. Então, acho que no ranking você vê o USDT, Bitcoin, Ethereum, agora o USDC e o BRZ.
Agora o USDC está aumentando a escala no Brasil porque nós somos um dos parceiros da Circle para dar acesso ao USDC. A dimensão desses outros que estão na frente do ranking é completamente diferente, né? Então, assim, é o destaque do BRZ dentro desse universo, né? O mercado ele entendeu que o BRZ ele dá acesso a algumas facilidades no mercado global de criptoativos. Então, você, por vias normais, lá em 2015, 2016, por exemplo, para você ter acesso a Bitcoin ou Tether, nem lembro se 2016 tinha Tether, mas você tinha que fazer um câmbio para uma exchange lá fora, esperar 1, 2, 3 dias para o dinheiro chegar lá, para você comprar o ativo, trazer o ativo aqui e comercializar. Né? Com o BRZ, você acessa o BRZ e você já pode trocá-lo imediatamente por um desses ativos. É o lance do usar o Bitcoin, como o João falou, como uma infraestrutura de pagamento. O Pix, né, o desenho do Pix, ele usava mesmo o conceito, só não usou o blockchain. Ou seja, a Transfero já tinha feito o Pix lá em 2015, né? Assim, pelo menos em termos de conceito. Pix global, né? A diferença desse Pix global era a volatilidade. Né? Então, você tinha ali em 10 minutos, tudo podia acontecer. Então, tinha momentos que nós ganhávamos dinheiro, porque a transação, dá um exemplo aqui, era de $100. Então, eu gastava X reais, tinha $100 em Bitcoin, 10 minutos depois eu tinha $150. Isso era muito legal, né? 50% em 10 minutos, mas tinha momentos que em 10 minutos eu tinha $50, então eu perdia dinheiro. Então, fazer essa tesouraria e organizar o caixa para que eu já tivesse Bitcoin na tesouraria da Transfero e ao comprar o Bitcoin aqui vender do outro lado, passou a ser necessário. Então, os sócios, nós concordamos lá atrás de o dinheiro que ganharmos, ele é para investir ou reinvestir na própria empresa. Então começamos a ter mais ativos, né, digitais na nossa tesouraria, que era para facilitar essa arbitragem. Ainda bem que ganhou mais do que perdeu, né? Tem um número que sempre me impressiona de Transfero e que você não falou, que é a quantidade de Pix que vocês fazem por mês, por exemplo. Esse número é boçal, né? Cara, ele muda todo mês, então eu não vou lembrar para você. São milhões e milhões de transações, né, são milhões. E é legal porque em 2015 nós não imaginávamos fazer esse número de transações. Né? Então, em 2016 ali, é uma brincadeira, né? Nós tínhamos 2 sócios, o Cláudio e eu. Nós éramos, até internamente dos demais sócios, nós somos vistos como os pedreiros. Né? Então, nós não tínhamos problema em pegar um extrato bancário, não importa o tamanho dele, e validar cada uma das transações. E no final do dia fechar a contabilidade, né? Vamos dizer assim. E aí o pessoal falava, pô, você está fazendo um trabalho de pedreiro. Sim, é o que dá para fazer hoje. Amanhã talvez isso esteja tudo automatizado e aí aperta o botão, faz a conciliação. Mas se é o momento de fazer isso, não tem problema. É muito legal. É o que o pioneiro faz, né? Ele precisa ir pavimentando mesmo esse caminho. E aí eu já vou abrir um parênteses aqui, na verdade um buraco negro aqui. Se hoje, talvez, com geração Z, você tiver que fazer certos tipos de trabalho, a gente não consegue mais fazer. Né? Então, antigamente, era fácil você ter um escovador de bit. Cara, entra aqui, você vai debugar aqui essa linha de código da linha 1 até a linha 2035. Mas hoje tem o GPT. Não é a mesma coisa. Assim, o GPT facilita, gente, facilita. Eu sou usuário. Não sou um usuário, talvez, dos mais ativos, mas uso para reformatar algumas coisas, melhorar o tom das minhas respostas. Eu sou objetivo demais, então às vezes eu acho que eu consigo ferir o ego ou o orgulho de algumas pessoas. Então, para evitar isso, eu pego o meu texto original e GPT. Suaviza, por favor. Dá uma melhorada aqui, afinal de contas eu sou um diretor, tenho que passar, né? Não posso passar isso, eu quero passar isso. Melhora o tom. E ele vai lá e melhora o tom para mim. Que loucura, né? Um robô te tornando mais humano. Se for parar pra pensar. É uma boa colocação. E os desafios em termos de regulação? Como é que foi para vocês nesse início lidar com um mercado que não tinha aquela época? Hoje muito já se caminhou, né? Mas naquela época que vocês iniciaram não tinha uma regulamentação clara, tudo era muito nebuloso, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Como você enxerga o impacto da Transfero para o mercado, né? O que acontece, né? Vou dar um aspecto da regulamentação que não havia em 2015, que hoje ela é muito ativa, compliance. Então, quando você falava de compliance em 2015, era inexistente em tudo quanto é lugar. O banco tinha área de cadastro, abertura de contas, mas não era compliance, né? O blockchain era terra de ninguém nessa época. Você podia fazer o que você quisesse, porque você perguntava para CVM, isso aqui não é comigo. Banco Central, isso aqui não é comigo, pode brincar. Só que conforme o volume foi aumentando,
a coisa foi ganhando um corpo tão rápido, 10 anos, né? Então, em 10 anos, saímos de 10 transações dia para milhões de transações dia. Saímos de 100 mil reais para bilhões de reais dia. Então, todo mundo teve que olhar. Então, a regulamentação ela foi sendo adicionada e a Transfero, como ela veio do mercado de pagamentos, né? Então, adicionamos alguns layers olhando como forma de pagamento, como se eu fosse uma adquirente, né? Então, como você faz um cadastro na Cielo. Então, tu pegava os documentos que a Cielo pedia e você pedia para o seu cliente. Mas isso é blockchain, é cripto, não pede nada. Mas vamos pedir alguma coisa para dizer que pedimos, porque ninguém dá resposta, mas vamos ter alguma resposta caso alguém pergunte a gente. E aí, quando foi ali em 2019, quando lançamos o BRZ, nós usamos o Tether, né? O paper do Tether como inspiração para criarmos ali o paper do BRZ. Ali já tínhamos uma área de legal na empresa, já tínhamos uma ideia de fluxo de onboarding com documentação, tínhamos escritório de direito assessorando a gente, e aí Pinheiro Neto, eu posso falar, Matos Filho, CMT, se eu não me engano, e aí cada um cumpria um papel. Então, no final do dia, o mais próximo do Banco Central ali da CVM que nos foi apresentado foi o Pinheiro Neto. Então, Pinheiro Neto, por favor, emita uma legal opinion que nos permita entender quais são os limites desta operação. E deu um respaldo também, né? Porque era importante naquele momento para vocês. Exato. E aí as conversas com o Banco Central começaram ali a ganhar uma forma diferente, né? Assim, nós não éramos uma instituição de pagamentos, não éramos um banco, não éramos uma adquirente, nós não éramos ninguém, éramos uma startup tentando encontrar um modelo de trabalho. Investimos muito com advogados para tentar entender ali o que dava para ser feito, mas no final nem o próprio advogado sabia. Então, se eu falar para você que nem os grandes escritórios em 2019, 2020 sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam. E aí, quando veio a pandemia, eu acho que todos tiveram que sentar mais em casa e ler mais, conseguiram achar alguns caminhos mais próximos da realidade. E aí o Banco Central já tinha ali uma equipe técnica, já estavam começando a organizar alguma coisa, e aí ganhamos corpo. Mas eu posso dizer que, apesar de outros países terem emitido uma regulamentação ali para dizer que tinham um livro de regra, o Brasil é super avançado no que diz respeito aos delimitadores ali do que você deve e o que você não deve fazer. Então, assim, hoje em dia ela joga a favor da regulamentação, por mais que ela opere em um mercado que de vez em quando é um pouco anárquico, né? É porque, vamos lá, eu sou desenvolvedor, gosto da tecnologia, eu acho legal a anarquia, matem os bancos, acho bonito. Mas no final do dia, todo mundo tem que pagar conta e não vai pagar conta de outra forma, vai usar o banco. E se você for pro mainstream, cara, a galera está institucionalizada. Então a proposta da Transfero é a instituição chegar aqui em algum momento. Como ser a infraestrutura para ser simplesmente plug and play para as instituições, né? Então, por exemplo, nós em 2017 fomos para a Suíça, porque o Brasil não tinha regulamentação, e foi uma orientação do próprio Banco Central, né? Então fomos para a Suíça, incorporamos uma empresa lá, compramos a Operação Brasil. Aonde a Transfero vai, o framework de compliance legal é da Suíça. Então é chato, é difícil, é moroso. Os nossos clientes, às vezes, para fazer onboarding, eles reclamam porque é um processo diferente, não é igual sobe um documento e tá pronto. Não é. Só que, obedecendo esse framework da Suíça, ali junto com a FINMA, eu garanto que se em algum momento no Brasil mudar alguma coisa, talvez já esteja pronto. Sim. Né? Então, o que aconteceu? Seguimos ali o padrão FINMA, Brasil, Argentina. Em algum momento a FINMA já começou a direcionar, virar a MiCA, que é uma das regulações lá para cripto lá na Europa. E talvez todos devam ser instituição de pagamentos. Aí aqui no Brasil nós aplicamos com a licença de instituição de pagamentos. Acabou que ela saiu no ano retrasado, se eu não me engano, no finalzinho. E hoje a Transfero tem uma empresa que é uma instituição de pagamentos, plugada diretamente ao Banco Central, 100% regulada, 100% auditada, simplesmente porque se no ano que vem o Banco Central falar, olha só, todas as empresas de criptativos precisam ser uma instituição de pagamentos. Nós já temos uma instituição de pagamentos 100% regulada. Perfeito. Então a ideia é, o que a instituição precisará daqui a 5 anos? Né? Nós estamos trabalhando agora, olhando para 5 anos à frente. Eu assumi como CEO tem 1 ano e 2 meses. O primeiro desafio para a equipe foi, eu não sei como, mas em 2 anos estaremos prontos para um IPO. Ah, Marson, por quê?
eu não vou fazer IPO, né? Eu sei que eu não vou fazer, talvez, não quero fazer hoje, mas talvez a ideia pode mudar. Mas se eu tiver todos os processos auditados, claros, transparentes e pronto para um processo de M&A com o banco, pode ser que daqui a 2 anos, quando as instituições elas cheguem num ponto e entendam, cara, não tenho nada sobre blockchain, não tenho nada de infraestrutura, preciso ter alguma coisa. Qual é a empresa regulada no Brasil? Quais são as empresas reguladas no Brasil que poderiam entrar numa due diligence aqui e, de repente, ser absorvida por nós? A Transfero estará pronta. Perfeito. Tem um ponto que eu queria passar, que acho que a gente começou ali atrás com Bitcoin pagamentos, e a gente não contou a história da stable, né? Assim, como surgiu... Eu tava na minha lista. Né? Quando vocês decidiram fazer, não existia o conceito de stable, né? Stable veio depois. Né? E depois vieram vocês emitirem a sua stable em reais, né? Vou deixar pro pai do BRZ falar do que é uma stablecoin, né? Vamos lá, o BRZ é uma stablecoin, tá? É um ativo digital que representa uma moeda fiduciária chamada real brasileiro, né? Então o BRZ vale... Um BRZ vale R$1. Significa que na Transfero, se você me enviar R$1, eu vou te entregar um ativo digital, que é uma unidade de BRZ. Se você me devolver um BRZ, eu vou te entregar R$1 via Pix na sua conta bancária. Por que isso aconteceu, né? E aí eu vou voltar para contar um dos desafios. Em 2019, nós abrimos, sempre pensando na frente, e agora com a chancela suíça, né, desde 2017, surgiu a oportunidade de termos ali alguns portfólios de investimento. Né? Então, são carteiras administradas em cripto, que a CVM falou, não tem nada a ver comigo, se for 100% cripto, você pode brincar aí, garotada. Então, começamos a brincar, criamos alguns portfólios ali e começou a funcionar. Nossas estratégias ganhavam, tinham um resultado positivo, e aí tivemos a brilhante ideia de abrirmos um fundo. Né? E aí conhecemos um pessoal lá em Bahamas, cria um fundo aqui, que aqui é fácil, dá para fazer isso e isso. Abrimos um fundo em Bahamas. E aí, em algum momento, para integralizar o capital da empresa ou das empresas de Bahamas, eu tinha que fazer um câmbio. Né? Então eu tinha que mandar $10 mil. Ok, sou empresário há X anos, tenho dinheiro na conta bancária, por que não? Se eu já consegui abrir empresa lá, só ligar pro meu gerente e mandar um câmbio. Eu tinha conta em 3 grandes bancos há 15 anos e nenhum dos 3 bancos enviou o câmbio para Bahamas. Aí eu, gente, o que tá acontecendo? Meu nome tá negativado, não é possível. Gente, entra no SPC. Não, tava tudo certinho. Eu tinha ali origem dos fundos, por que era, eu tinha o documento da empresa de Bahamas, mas os 3 bancos não enviaram. E aí meu contador falou assim, Márcio, tá aqui o nome da empresa que geralmente resolve o problema de câmbio para mim. Liga para eles. Falei com um atendente, um comercial, ele me pediu os dados, enviei. Em menos de 48 horas, o meu dinheiro estava em Bahamas. Aí eu tive que ligar para a empresa e falar, cara, que mágica você fez, porque você é uma startup como eu, tudo bem que você resolve problemas mais rápido, mas como você resolveu esse problema? Márcio, eu tenho contrato com esse banco, que por sinal era um dos meus bancos, só que ele sabia preencher os formulários de maneira mais efetiva e eficiente do que o meu gerente. Aí eu, ok. Fechou um despachante banco. Exato. Nossa, eu achei que era uma super tecnologia o porquê. Não. Fiquei um pouco frustrada. Formulário. E aí talvez o gerente do banco não quisesse ter o trabalho de preencher um formulário moroso, chato, 10 páginas, não sei. E a startup, ela simplesmente automatizou um processo que você entrava no site, preenchia os dados e cuspia ali o formulário. Beleza, se na física nós já estávamos tendo esse estrangulamento para resolver problema, imagine as pessoas jurídicas, né? Então a Transfero, ela enviava câmbio para comprar Bitcoin, câmbio para comprar stablecoin, câmbio para comprar outros ativos para os portfólios, e chegou um momento que os clientes aumentaram, o volume aumentou, e nós batemos um teto de capacidade de envio de câmbio mensal. E isso era dia 5 do mês, né? Então nos 5 primeiros dias nós já tínhamos estourado o limite. E aí, compliance, tá, gente? Então, quando você vai pro banco e fala, olha só, eu nem comecei ainda o mês e eu já estou bloqueado. Ó, não tem o que fazer, atualiza o balanço, atualiza isso, mas garanto a vocês que vocês não conseguirão aqui comigo fazer mais do que mais 20% ou 30%. Só que eu tinha mais 70% para fazer, né? Qual era a solução? E aí, nos Estados Unidos, na China, em outros lugares, o Tether já estava ganhando um volume astronômico em curto tempo. Né? O Tether é a stablecoin, a maior stablecoin de dólar. Hoje tem mais de 140 bilhões ali, 138 bilhões de dólares ali de colateral. E aí nós, cara, vamos entender o que é isso. E aí o Tether foi a inspiração. Como transformar o real brasileiro numa moeda global, permitindo que nós, em primeira mão, tivéssemos acesso a outras bolsas, a outras moedas de maneira ágil. Né? Então, usando o Tether como inspiração, legal opinion e organizar alguns fluxos financeiros, nós emitimos o BRZ
né? A primeira blockchain foi a Ethereum. Ethereum vou dizer que é uma tecnologia, né? Então, é uma das tecnologias de blockchain que nós usamos, foi a primeira. Emitimos, se eu não me engano, foi R$100 mil na época, foi uma emissão pequena, só que foi pequena demais. E aí a coisa começou a ganhar um volume super interessante. Em 2021 chegamos a ter R$1 bilhão parados em conta bancária e enquanto a stablecoin estava rodando, né? Hoje o volume está bem menor porque o BRZ é utilizado como ferramenta. Então, de manhã, as pessoas acessam o BRZ para acessar dólar, euro ou Bitcoin. 5 horas da tarde, elas começam a trazer de volta o BRZ e acessar o real, porque o mercado entendeu que não deve confiar tanto nas exchanges espalhadas pelo mundo. Então, a FTX foi um super case aí de derrota para o mercado, né? Muita gente, não vou dizer que perdeu dinheiro, mas ficou com dinheiro parado lá. Já estão repagando lá quem tinha dinheiro. Mas o ponto é, o BRZ surgiu por um estrangulamento que nós estávamos tendo na ineficiência financeira do mercado cambial, né? do sistema cambial que nós tínhamos. E o problema não era a capacidade de enviar o câmbio, era o sistema do banco que travava você porque você atingiu determinado limite e não tinha como configurar. Hoje, eu acho que os bancos melhoraram isso. Então, o gestor, o gerente, o compliance aprova e o gerente consegue falar, a capacidade dele é essa por dia, essa semanal, essa mensal. E aí, quem faz esse tipo de operação de enviar dinheiro, receber dinheiro, enviar dinheiro, receber dinheiro, consegue manter a operação. E é um processo muito obscuro com o banco, né? Uma vez eu morei fora e estava voltando a morar aqui, trazendo capital. E eu fiquei com dinheiro preso em Nárnia do banco durante 4 meses. E assim, o dinheiro não voltava e não vinha. E não tinha o que fazer. Pelo amor de Deus, manda o dinheiro de volta ou me paga aqui. Mas o problema é que o dinheiro nem estava com o seu banco, estava num banco intermediário. Eu não sei. E aí o banco intermediário pedia um documento que o teu banco não entendia qual era e ficava no limbo. Aí eu tive que arrumar um despachante de banco também e resolver em uma semana. Mas é isso. Assim, o sistema é obscuro, de vez em quando os limites não fazem sentido. As justificativas são muito engessadas, então você vai fazer outra coisa, o dinheiro não encaixa em uma justificativa e você acaba ficando no limbo. O mais interessante para nós, empreendedores, é que o problema não está mais na tecnologia nem na solução. Hoje o problema está no nível educacional e entendimento das partes, né? Sim. Então, se você olhar para o banco que ainda tem sistemas em COBOL, o problema não é o COBOL em si. Sim. O problema é o gestor entender que ele precisa manter aquilo pro resto da vida. É uma coisa que a gente fala muito no BRX, né? Assim, sistema legado é um problema, porque não é nem que ele acha que tem que manter aquilo pro resto da vida. Eu acho que os caras morrem de medo de botar a mão e parar o banco um dia ou 1 hora e aí morre, né? Assim, um banco não pode ter uma crise dessa de confiança. Então, você acaba que eles ficam engessados nesse sistema legado e aí isso também inibe muito a inovação. Porque, mal ou bem, qualquer inovação que você for fazer vai ter que interagir com esse sistema. Um sistema que ninguém quer mexer. É uma crítica minha aos grandes, né? Porque o grande é grande demais para poder pensar, de repente, pequeno, né? Mas se você cria uma iniciativa no banco de criar um neobank, ou seja, um banco mais digital, menos arcaico, vamos assim dizer, você consegue, em pouco tempo, criar uma infraestrutura digital capaz de entregar tudo que o banco, né, a estrutura anterior, ela estava entregando de maneira rápida nos termos de desenvolvimento, ou seja, o que você desenvolveria em 1 mês ou em 1 ano lá atrás, em 2 dias a galera está entregando hoje, né? Então, se você cria o teu substituto bancário, cara, em 2 anos, esses grandes bancos poderiam ter um banco digital novo e migrar todas as operações para esse banco novo, né? É o que você faria se fosse CEO de um grande banco. Certamente. Eu acho que você olha para o próprio Nubank. Se você olhar o que foi investido no Nubank, para que hoje ele tenha mais de 100 milhões de usuários e já tenha receita, olha para os grandes bancos e os resultados deste mesmo período. Eles poderiam muito bem ter criado um Nubank. Só que a mentalidade precisa ser muito pró-inovação, desbravamento, e eu vou entregar, né? E aí é uma mentalidade um pouquinho desburocratizada comparando com... Em um mercado que sempre foi um oligopólio de 4 ou 5 bancos. Então, assim, o drive para inovar... Zero.
Só o Nubank viu, assim, que o aquário poderia crescer, né? Porque eles sempre ficavam pescando ali dentro do mesmo aquário. Antes do Nubank, eu acho que você tinha 45% de bancarizado no Brasil. Exato. Eu acho que primeiro esse lance de inovação, ele não vai vir desse oligopólio, vai ter que ter um capital dedicado, grande para isso, que hoje já tem, né, em termos de inovação. Mas acho que não é o que eu queria falar, não. O que eu queria falar é o negócio dessa história dos controles de fronteira ou de pagamentos de forma global, o câmbio, né, como a gente conhece hoje em dia. Ele é nada mais do que vários sistemas de banco central interligados por alguma camada em comum, né? E aí imagina assim, qual o sistema que um banco utiliza, que um país utiliza, que o outro utiliza, porque um negócio que nunca vai se perder, sempre vai precisar ter o controle de fronteiras, né? Sim. Então, enquanto o mundo não navega em cima de uma única moeda, tentou-se fazer isso no euro, mas isso eu diria que funcionou, mas não funcionou, né? E aí, assim, cada país ele precisa ter o controle da sua própria moeda. Sim. Né? E aí você tem que ter o controle do que virou uma moeda para outra moeda. E hoje isso é muito complexo e assim, imagina, cada país usa um sistema, usa um legado, tem uma política monetária distinta, taxas de juros diferentes e por aí vai. Cada país não vai fazer uma moeda num sistema diferente. Acho que o Drex lidera esse processo, junto com essa agenda de Banco Mundial, de se criar moedas em blockchain. Nesse momento, a parte de fronteiras, esse limbo, ele não vai existir mais porque vai ser tudo muito transparente, né? Então, assim, o Brasil vai saber quanto que os brasileiros compraram de dólar, quantos de dólares para cá, de quanto de yuan foi daqui para lá. Então, isso eu diria que daqui a 10 anos, acho que vai ser muito mais eficiente, muito mais transparente e as trocas vão acontecer de uma forma muito mais fluida, né? E até você começar a ter novos pares e começar a desancorar um pouco do dólar, né? Então, assim, existe um fluxo de comércio grande, Brasil-China. Tá bom, então vamos ver. Esse par vai começar a ter liquidez, né? Que é um conceito que hoje já funciona em cripto, né? Pares Ethereum, UST, Ethereum, Bitcoin, são pares que são muito líquidos, né? Sim. Porque movimenta-se muito nessa transação. Então, acho que é um pouco de tentar adivinhar o futuro. Acho que assim, isso é um pouco, acho que vai ser... no caso do João, ele não ia ter esse limbo. Ele ia poder saber onde é que está e talvez isso aconteça de uma forma muito mais automática. Você começou a falar de BRZ, que foi ali uma solução que vocês encontraram para uma questão operacional. Mas vocês têm a consciência de que foi um marco para o mercado brasileiro, assim, nessa integração com o resto do mundo? Se temos consciência que houve um marco, não tínhamos no início, depois nós entendemos que sim. E recentemente nós, alguns colaboradores fazendo alguns cursos, né, na USP, ou IBMEC ou em outros lugares, o BRZ é citado como uma das moedas digitais, então escrevemos a história de alguma forma. Então é legal. Então temos um marco histórico. Talvez o meu filho, que tem 6 anos hoje, quando ele chegar ali no ensino médio e for estudar alguma coisa sobre finanças, o BRZ estará lá. Ele vai poder falar assim, pô, meu pai foi um dos... sobre sinergias entre Drex e BRZ. São distintos. O Drex, né, é a moeda do real digital emitida pelo Banco Central do Brasil. Então, ele tem um controle. O BRZ, ele hoje é emitido e controlado pela Transfero, ou por uma das empresas da Transfero, né? Então, existe um arranjo operacional aqui entre as empresas, onde uma empresa com uma licença para emissão de stablecoins, ela emite o token, e outra empresa de pagamentos, ela cuida do colateral ali, do que é o dinheiro, né, propriamente dito. E no final, na contabilidade, quem emitiu tem um ativo com uma empresa e essa empresa deve alguma coisa para outra. Então, é um arranjo de tesouraria no final do dia. Mas hoje é 100% controlada por uma empresa, por um grupo de empresas. A ideia é que isso aqui, na minha visão, em algum momento se torne um consórcio. Tá? Então, são temas para os próximos anos ainda. Mas eu acredito que o BRZ ele pode crescer ainda mais e ter uma sinergia direta com o Drex, fazendo uma ponte entre o Web3 e o sistema financeiro local, né, no Brasil. Por quê? Hoje eu tenho bancos na Europa que são nossos clientes, eu tenho um banco na Argentina que é nosso cliente, eu tenho bancos no Brasil que começaram a fazer as suas provas de conceito e entender como utilizar BRZ versus ARZ. A ARZ é a nossa stablecoin na Argentina, né? Então, peso argentino versus real brasileiro. Então, imagine um banco de câmbio hoje utilizando o BRZ
para fazer um trade entre Brasil e Argentina, né? E tendo esse pagamento instantâneo sem cair num limbo de 7 dias, 4 meses, enfim. Imagine você conseguir aumentar a eficiência disso, reduzir custo e não perder o controle, que no final o Banco Central precisa ter o controle, né? Então, se você tem um banco no Brasil fazendo uma prova de conceito e ele consegue superar as barreiras internas de contabilidade, financeiro operacional, legal, compliance, você vai ter um fluxo financeiro digital transparente, sabendo que da carteira A, que pertence ao banco no Brasil, foi para a carteira B, que pertence ao banco na Argentina, uma recebeu o BRZ, trocou por ARZ, você está vendo essas transações de maneira aberta na blockchain. No final do dia, a balança econômica ela só precisa ser organizada. Então, vai ter um câmbio do banco A para o banco B. Qual é o problema que eu vejo na balança global, né? Eu vejo uma briga de egos. Por exemplo, estávamos falando um pouquinho antes ali sobre o BRICS, né? Então, hoje eu faço parte de uma associação onde eu sou a pessoa responsável por Latam e BRICS. Então, o BRICS, se você olhar o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E hoje temos outros países aqui atendendo esse grupo. Imagine que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul possuem um canal direto de troca entre suas moedas. O BRICS não existe desde o ano passado, o BRICS existe há anos. Por que os responsáveis não sentaram e criaram uma forma de transação, de transacionar, nem que fosse apenas para importação e exportação? Vamos fazer um acordo. Minha moeda vai ser trocada diretamente pela sua, o par será comercializado neste valor aqui, vamos travar isso aqui durante 6 meses, vamos criar um corredor econômico entre nós dois. Aí eu falo que é a briga de ego. Se nas diretorias de nossas empresas o ego já é grande, imagine quando você fala de um país, né? Teve uma reunião, uma conferência do BRICS na Rússia mês passado, se eu não me engano. Você viu reuniões entre Índia e China, Índia e Rússia, mas no final você não vê a ação final, que é vamos fazer negócio e vamos conectar. Então, a Transfero, nós tentamos vestir uma roupa diferente. Então, nós zeramos o nosso ego e falamos, a infraestrutura está aqui. Quem quer transacionar? Então, mas eu tenho a minha própria stablecoin. Não tem problema, vamos usar a sua stablecoin para resolver este problema. Pode. Então, qualquer stablecoin pode ser acessada na nossa infraestrutura. Então, você tem Tether, você tem o SDC, você tem EURC, você tem o ARZ, você tem o BRZ. Márcio, no Brasil tem outros stablecoins. Coloca aqui, vamos trabalhar juntos. Eu acho que o problema hoje de não entregarmos determinadas soluções é a briga de ego de não querer trabalhar juntos. Então, por exemplo, aqui nós temos a Fuse, criamos a BRX para poder estarmos juntos, né? Então a BRX ela olha muito mais para smart contracts, protocolos Web3, e a Transfero ela dá um passo para trás e olha muito mais para o mercado financeiro tradicional, banco, CVM e as outras coisas. Por quê? Não dá para fazer tudo. Então, por exemplo, se o Drex já está avançado, se a equipe do Banco Central do Brasil já é uma equipe forte, por que não compartilhar tecnologia e informação com outros países? Sim. Só que quando você chega em outro país vai falar assim, não, mas eu quero ter o controle. Quero fazer o meu. Eu quero fazer o meu. Então, 10 anos, ok, é uma perspectiva boa, não sei se vai rolar. E aí eu não sei se vai rolar para todos. Talvez entre um e outro, alguém abra espaço, alguém faça um acordo, mas eu vejo uma briga maior. E aí nós temos a oportunidade de entrar como um Layer 2. Conectando o mercado local com o mercado internacional. O que é Layer 2? Não. Muito bom. Mas ele tá... Assim, eu acho que o Márcio ele dá uma perspectiva só de alguém que já opera esse negócio há muito tempo. Então tem vários temas ali que você colocou que eu acho que para a maioria das pessoas é meio, assim, um pouco desenvolvido. Mas que eu acho que volta um pouco pro BRZ e tem um negócio do BRZ que ele é único, assim, que é... As moedas, os grandes stablecoins hoje são em dólar, né? E o dólar ele tem um valor de reserva. Então, assim, eu quero dolarizar minha poupança, eu vou lá e compro o Tether, vou lá e compro o SDC, compro o DAI, enfim. Mas eu tenho uma permanência lá. Então, a velocidade dessas stables ela é muito inferior a um BRZ. Sim. Assim, eu diria que no mundo, o BRZ é o experimento de stablecoin de alta velocidade com mais tempo e mais experiência, né?
Então, assim, há algum tempo vocês foram assim, a stablecoin não dólar mais tradeada, com maior volume, isso aconteceu Acho que ainda somos. Então, ainda somos. Isso aí você vai saber melhor que eu. É um título que a gente acaba não comercializando, mas quando você olha para o volume internacional de transações em stablecoins, você vai ver as transações em dólar, porque o mercado de dólar é gigante, todo mundo quer dólar. O euro C, né, a stable de euro está crescendo, a Transfero quer se tornar o maior provedor de liquidez para a Euro C na Europa. E aí você tem que países que estão tradando suas stablecoins? Então você tem Brasil. O Brasil é gigante. Então temos o BRZ aqui, é o maior em termos de volume. Precisamos ajustar alguns dados no CoinMarketCap, que é uma plataforma que você verifica alguns dados, CoinGecko, são plataformas internacionais para verificar esses ativos digitais. E o nosso próximo passo é ali México e Colômbia, por exemplo, que México é um grande mercado também. Só que volta para o mesmo ponto, né? O entendimento local. E no Brasil, os cases de blockchain não são... Você não consegue replicar o que tem nos Estados Unidos e tropicalizar, como a gente fala aqui, que foram os grandes cases de startup no Brasil de exit, foram todos tropicalizados. Em blockchain é diferente. Na stablecoin é a mesma coisa, porque assim, a receita tradicional de uma empresa de stablecoin é o valor de reserva que ele fica em tesouraria rendendo e aquela receita fica para ele, rendimento financeiro. No BRZ é muito diferente, né? Então assim, a minha pergunta é, ao longo desses anos todos de BRZ, operando uma stablecoin de alta velocidade, quais são os insights que você tirou para ter um business de stablecoin que é diferente da Tether, da USDC, de todo mundo, entendeu? Em 2021, minha equipe ela se perdeu e achou que era igual a Tether. Né? Então, nós tínhamos R$1 bilhão parados, em colateral de mais de 1 bilhão de tokens no mercado. E aquilo virou uma linha de receita na empresa. Né? Então, ficamos cegos achando que somos o Tether, em algum dia teremos bilhões ali. Pá. E na verdade não. Né? Quando você olha para um país emergente, a moeda ela é utilizada para trocar por outro ativo e não para fazer reserva. O que nós descobrimos foi que resolvimos a dor do B2B, ou seja, de grandes negócios, e aí por conta dessa dor nós conseguimos ter uma linha de receita não por colateralizar ou gerir o colateral, mas sim por resolver a dor de outras empresas. Então tem empresa que quando vem, por exemplo, tem um banco que ele veio conversar conosco, ele quer ser cliente de vocês, eu quero utilizar o BRZ como uma forma de liquidez das minhas operações aqui neste negócio específico, e a minha margem é de X, eu quero te dar X% dessa minha margem. E foi uma conversa muito de fora para dentro da Transfero, né? E aí mas cara, você é um banco, você pode fazer isso sozinho, né? E aí o banco, não, mas você tem a expertise de estar no mercado e entender que eu prefiro muito mais beber da água que a Transfero tem de conhecimento do que tentar montar uma equipe técnica interna e fazer sozinho. Então até os próprios gestores de algumas áreas de inovação de bancos, não posso dizer de todos os bancos, mas de alguns, eles entendem que a experiência e o histórico no mercado valem mais do que... Não, tem um paper aqui, é só ler, é só mandar pro ChatGPT, eu consigo fazer sozinho. Mudou muito essa perspectiva, né? Então, se unir está melhor, está palpável para todo mundo. Eu acho que assim, stablecoin, quando você olha o básico, ele parece muito simples, né? Você pega o fiat e emite um token. Só que a gestão de liquidez desse negócio nas trocas desse token, eu acho que é um grande segredo, né? Então, eu acho que não, parece simples, mas é muito mais complexa a gestão desse negócio do que, ainda mais uma moeda de alta velocidade que tem muita troca. Imagina você tendo clientes, né, Estados Unidos, América Latina, Europa, e você de manhã recebe aqui, vou dar um número qualquer, tá, gente? R$1 milhão, que viram 1 milhão de BRZs e que precisam se tornar $200 mil em algum lugar. E aí você precisa ter $200 mil em outro lugar para entregar pro usuário. E aí você não tem, mas você tem a empresa que acredita que você vai te entregar aqueles $200 mil no final do dia. Então a empresa, uma exchange ou qualquer outra, entrega aqueles $200 mil para aquele cliente e no final do dia ela fala, Marlison, tenho aqui 1 milhão de BRZs, você me dá os $200 mil? Claro, faz um câmbio, entrega para a empresa e recompra aqueles BRZs. Para você chegar num modelo desse, com mais de, 300 clientes espalhados em volta do mundo, e você está aderente a alguma regulamentação, equipe de compliance, banco com banco, e todo mundo alinhado, entendendo que a hora que faz um pedido você tem a resposta para dar, vou dar um exemplo para você. Movimentamos ali entre 5 e 10 milhões de dólares por dia, utilizando o BRZ, e toda semana eu recebo um e-mail de algum banco nosso, parceiro,
que fala assim, Márcio, olha só, de todas as transações que passaram aqui, eu quero essa lista aqui. Aí eu tenho que mandar o dossiê de X clientes. E aí minha equipe tem um horário específico lá. Acho que toda sexta-feira o pessoal para montar o dossiê daquela lista de clientes e devolver para o banco. Toda semana tem um e-mail, tem uma resposta para o e-mail e tem um ok. Porque os compliances, né, as equipes já estão super alinhadas, já entendem que os processos estão aderentes a ambos os lados e quando eles pedem informação a gente vai lá e concede. E tem uma outra coisa que a Transfero acabou fazendo foi... Acabamos saindo da caverna um pouquinho nos últimos 2 anos e estamos mais próximos do regulador, dos eventos, das pessoas. Começamos a falar um pouquinho mais para mostrar que não tem nada a ser escondido do lado do cripto, né? O que precisa acontecer é desmistificarmos o que é criptoativo para todo mundo. Do outro lado, o cliente só viu um Pix e uma conversão para o USDC, por exemplo. Isso. É um modelo que difere, né, de todas as outras emissoras de stable. É um negócio que a gente mesmo na BRX criou, que comprova que esse modelo é muito diferente, né? Que é a história do stake easy, né? Dar a remuneração do fiat ou da moeda tradicional, que seria o CDI no nosso caso, para o cara que está com o BRZ, né? Para tentar que essa moeda deixe de ser um pouco de passagem e seja uma fonte de renda também, porque hoje, real, CDI é uma fonte de renda. Tem gente, e eu diria que assim, tem muita gente que quer ficar com dinheiro, entre aspas, parado no CDI, que não é parado, né? Ele rende bastante até. Então, assim, trazer um pouco desse universo para sair de passagem para uma moeda de renda. E acho que isso é um pouco dessa união de ideias, né? Assim, por mais que a Transfero já rodasse o BRZ já há muito tempo, foi a gente via BRX, via Stake Easy, né, que é esse produto, que a gente criou essa funcionalidade, né? Então acho que isso é interessante também frisar assim, que BRZ não só uma moeda de passagem, mas pode ser uma moeda de investimento, né? E o interessante do Stake Easy é que ele dá o acesso para quem não é brasileiro. Perfeito. E aí eu vou colocar aqui que, lembra, internet tá na internet, é Globo, né? Então, um americano, um europeu, um chinês, ele pode muito bem chegar no Stake Easy e falar, cara, eu tenho $1.000 aqui, quero converter para BRZ e quero deixar stakeado. Eu quero participar da rentabilidade do CDI aí no Brasil. O que vai acontecer? Haverá um trade de dólar para BRZ, BRZ vai se transformar em STBRZ, que é o token do Stake Easy, e a equipe financeira, se vai ser via securitizadora, tokenizadora, não importa qual vai ser já falei 2 termos aqui que tem que explicar, né? Não importa qual vai ser o veículo, o final aquele real será aplicado em um produto financeiro que vai rentabilizar o CDI. Que nem o João falou ali, deu muitas voltas ali por trás, mas o cara só recebeu um Pix ali. Nesse caso, o cara só vai receber o rendimento do CDI, né? Exato. E o legal é que, como o entendimento sobre blockchain e os veículos que você consegue ter entre blockchain e o banco, né, os produtos bancários, você consegue criar uma gama de produtos aqui e oferecer para o mercado global, não mais o mercado local, né, ou nacional aqui no Brasil. Então, o americano ele pode ter acesso a uma rentabilidade de 1% ao mês no CDI, vou converter aqui para 0,3 ou 0,8 em dólar por mês. Né? Para o americano isso é muito bom. Né? Imagine o americano... Né? Temos ali no portfólio ali o CDI americano está rentabilizando 6% em dólar no ano ali. É o produto mais básico, mais seguro aqui do nosso portfólio de ativos digitais. Rentabilizando em USDT, né? Então imagine você criar acesso para a China, para a Índia, para a Rússia, para a África do Sul a investir no Brasil através de suas próprias stablecoins, né? Então, e ao contrário também, imagina, a Rússia, a taxa lá, né, o CDI deles entrega 24% ao ano, se eu não me engano. Imagine você falando assim, cara, quero investir na Rússia, por que não? Então imagine o Stake Easy convertendo Pix para BRZ, BRZ para rublo e rublo fazendo um staking da moeda local, entregando 24% se você acredita que a Rússia vai crescer ou vai manter essa taxa de juros. Então assim, conseguimos criar várias coisas aqui nessa linha. Eu fiquei curiosa para entender, vocês falaram da parceria entre BRX e Transfero, fiquei curiosa para entender o início disso. Qual a solução que vocês queriam resolver e como é que vocês fizeram aí essa parceria estratégica? Vou deixar o João explicar. Vai da criança. Então, a gente assim,
se conhece há algum tempo, já vem trabalhando junto. As empresas são... A gente se dá muito bem, né? Assim, a gente tem uma relação muito boa. E lá em 22, a gente começou a ver algumas oportunidades de mercado nessa parte de crédito privado. A gente tem muita visibilidade de mercado por causa de FIOS, né? A gente vê todas as oportunidades que estão passando, e a gente vê que ninguém estava atacando isso de forma séria. E a gente resolveu juntar com a Transfero bem no início, porque a Transfero tem toda a infraestrutura regulatória, toda a infraestrutura de pagamentos, enfim, tem toda a estrutura de mundo real que a gente precisava para transformar o BRX em realidade. Então, assim, o BRX ele nasceu de um produto chamado Kona, que é um produto de estruturação de crédito privado para terceiros. Então, você pluga lá através de APIs ou através de contratos inteligentes, a gente estrutura o seu crédito para você e cria a porta para o investidor poder entrar naquele crédito para terceiros. Então, a gente começou muito em cima disso e foram se desdobrando outras possibilidades que a gente conseguiu enxergar dentro da infra da Transfero, né? Sim. Então, hoje a gente usa 100% infra do BRZ para rodar os produtos da BRX e vem expandindo isso assim ao longo da infra da Transfero. Então, a Transfero tem um alcance global hoje que para a gente, como BRX, é super interessante. Então, esses produtos, eu quero fazer um Stakeeasy, né, que é a renda fixa da BRX, quero fazer um Stakeeasy em rublo. A gente consegue ter uma infra através das portas que a Transfero tem para fazer isso. Quero fazer em dólar, quero fazer em, sei lá, em yuan. Qualquer moeda, acho que a gente consegue acessar via Transfero por ser uma infra global de pagamento. A própria Argentina, que já está pronto, né? A RZ. Então, assim, a parceria ali no começo deu muito certo e a gente é efetivamente sócio operacional. Então, tem muita troca de ideia, de oportunidades. A gente tem uma visão muito mais ampla do negócio, né? Estando junto. E aquela briga de egos que não existe, né? Então, nós conseguimos sentar numa mesa, trocar ideia. De vez em quando tem um atrito que a gente resolve em 5 minutos, mas não é uma coisa que você... Você olhou pra mim. É porque você é o causador. Você é a fonte dos atritos. Você é a fonte dos atritos. Você é o mal necessário. Mas o ponto quando você tem pessoas querendo realmente entregar uma solução, não é sobre... ser o herói, né? E essa é uma coisa que eu tenho que brigar com muita gente ainda. Não é sobre você ser o herói. Se no final a solução está entregue para o mercado, você fez parte dela. Você não foi o responsável. Né? Porque no final do dia nós não somos os responsáveis. Nós fazemos... nós somamos alguma coisinha ali e o lago vai acontecendo. Então com a Fuse funcionou assim... Sem muito eco dos dois lados, conseguimos sentar, conseguimos estruturar, essa parte é sua, essa parte é minha. Ok, eu continuo focado aqui, você consegue desfocar um pouquinho? Tem tempo? Então ele foi lá, fez, conseguimos fazer um arranjo. Então se daqui a 1 ano, 2 anos isso explode, não foi a Fuse, não foi a Transfero, foi a BRX, porque foi a junção das duas que gerou o projeto. São culturas muito parecidas, assim, você vê que são empresas que... Assim, a gente não... Distintas? Assim, o que eu diria é assim, a cultura é de fazer, não é de ficar falando de fazer, né? A gente tem várias pessoas que fazem coisas similares a gente na BRX, são infinitamente menores em questão de volume, mas estão aí, faz uma espuma do caramba. Isso aí é... A Transfero é a mesma coisa, entendeu? Tem um monte de gente que faz coisas parecidas, muito menores e é espuma. Então, eu acho que a cultura de executar, botar o pé no chão e executar, e depois, né, vir falar e contar o que aconteceu é muito similar. Mas isso gera um problema cultural interno também, porque às vezes o time que não está... Que é reconhecimento. Vendo tudo... acha que está perdendo o espaço, né? E, por exemplo, eu já peguei casos lá que sai uma matéria, a maior isso. Aí o pessoal, aqui saiu matéria, é mentira. Cara, não faz nada, deixa o mercado reconhecer. Então saíram notícias de a maior stablecoin do real brasileiro e não sei o quê. Um mês depois saiu o relatório da Receita Federal, nem tá lá. E fica também um recado para outras empresas que possam vir a ser parceiros estratégicos de vocês, né? Sim. Porque o recado que eu entendo que vocês estão dando é que a gente quer fazer, nós somos realizadores, desbravadores, né, em muitos aspectos. E quais outras parcerias estratégicas, assim, que vocês já possam adiantar, ou que vocês enxergam que estão em curso, ou mesmo de nichos do mercado que vocês convidariam, digamos assim, para se juntarem a vocês nessa... É uma missão, né? Vocês estão construindo aí um caminho. É um business de rede, né? Então, Sim. A gente está sempre ligando mais gente, ligando aos parceiros. Então, na BRX a gente está muito interessado e aí vai muito em cima da parceria com a Transfero, é a parte de Trade Finance. Então, a Transfero é uma infra global de pagamentos usando esse rail híbrido, né? Que o Martinson citou.
Toda operação de pagamento internacional, ou importação, exportação, ela tem uma possível operação de crédito ali a ser estruturada. E quando a gente fala de BRX, tem um valor da BRX que de vez em quando é camuflado e que fica muito claro nesse caso de comércio exterior, que é a tokenização das garantias transforma a garantia global. Ela deixa de ser uma garantia no Brasil e ela se torna uma garantia a ser executada globalmente. Então, se pensar num cara que está exportando China-Brasil, o banco chinês pode muito bem pegar uma garantia brasileira que é executável, um recebível, e acoplar aquele financiamento daquela carga, coisa que é impossível fora de blockchain. Então aí sim fica muito claro esse valor do blockchain na nossa infra. E não só isso, né? Por conta da blockchain, você consegue dar acesso a outros possíveis investidores a acessar algo que é padrão no mercado, né? Então é uma coisa que você consegue reduzir risco, você aumenta a eficiência do próprio negócio, mas abre uma janela, uma porta gigante para que as pessoas possam adentrar e participar também, né? No mercado que antes era dominado apenas por bancos, por grandes fundos e etc., você traz para o mercado privado menor, mas que você dá o devido resultado para todo mundo ali. Então, sim, a Transfero ela tem algumas verticais, tem muitas empresas que nos buscam para ajuda, mentoria, advisoring ou acessar essa infraestrutura global de pagamentos. E o que a Transfero acaba olhando dependendo do seu negócio, tem alguém esperando lá do outro lado que já está no nosso ecossistema, só que a Transfero não tem essa solução ainda. E talvez você seja a solução, né? Então, de vez em quando aparece, poxa, empresa de contabilidade. Cara, será que não tem aqui nesse ecossistema alguém que não precise desta solução para resolver o problema do dia a dia? Então, o que a Transfero acaba fazendo é não fechar a porta para nenhum tipo de conversa, desde VCs, startups, clubes, alguns núcleos financeiros, eles acabam alcançando a Transfero, conversa vai, conversa vem, BRX, a gente apresenta, faz um comitê, organiza e sai negócio. O que a gente faz é uma infraestrutura, ou na verdade o que a gente provê ao mercado é uma infraestrutura combinada, que usa contrato inteligente, as facilidades da Transfero, e isso é muito potente para muita fintech, né? Então, assim, por que eu estou falando das fintechs? As fintechs estão criando produtos financeiros muito inovadores, que refletem necessidades de um mundo novo. O que é o mundo novo, né? Assim, são coisas tipo Netflix, Uber, que criam uma cadeia de recebimentos e de pagamentos completamente distinta das cadeias tradicionais. E isso gera necessidades financeiras que são diferentes e distintas do passado. E hoje a gente só tem veículos de financiamento ou estruturas de financiamento do mundo tradicional, que acabam impossibilitando, por conta de tamanho e custo, o acesso para essas fintechs. Então, viabilização de produtos para essas fintechs, a gente pode prover infraestrutura financeira, né? Porque a gente usa uma estrutura nova, blockchain, consolidada no mercado, nesse modelo híbrido, né? Onde a gente usa processos tradicionais junto com blockchain, e isso é muito potente e muito barato e flexível, que viabiliza produto de fintechs. Então, assim, o recado é: fintechs, nos procurem para a gente poder ajudar com esse tipo de solução. Eu não queria que a gente deixasse de falar sobre a questão da inclusão, né? E um exemplo, nos episódios anteriores, que a gente gosta de citar, a questão do Pix, né? Acho que foi o João que falou: poxa, no Brasil você paga $1 milho na praia com Pix. E isso significa muito em termos de inclusão, né? Trazendo um paralelo do que a Transfero entrega para o mercado, como que vocês levantam essa bandeira da inclusão? Talvez quem olha para mim hoje acha que eu sou milionário, bilionário, que eu nasci assim. Não. Fui um super endividado, com cartão de crédito, cheque especial, cheque. Eu já usei cheque. Tô velho. E ao longo da minha trajetória, né, de carreira, eu fui aprendendo a lidar com dinheiro. E hoje, como uma empresa de pagamentos, uma empresa que aprendeu a lidar com trade internacional, a fazer dinheiro, a ganhar dinheiro com dinheiro, né? Hoje, quanto mais dinheiro eu tenho em caixa, mais dinheiro eu consigo fazer no dia. Então, como ensinar isso, né? E aí eu já fiz vários testes. Dentro de casa eu uso cobaias na família para tentar entender se alguma coisa entra. Então, os últimos anos foram de cobaia. E eu já resolvi o problema da família, né? Então, eu
sou um exemplo, eu consegui alcançar ali os primos, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, o exemplo está lá. Dei alguns caminhos para os amigos, mas como alcançar a comunidade em si, né? E eu falo que o Rio de Janeiro ele tem a melhor infraestrutura, a melhor, assim, do Brasil para você ter um centro comercial, um centro de inovação e tecnologia. Nós temos projetos como o Maravale, ali apoiados pela Invest Rio, pela prefeitura. Nós temos condições aqui, eu falo de vários clubes, né? Tem o Arca Hub, tem o Instituto 12, você tem tudo para dar certo no Rio de Janeiro, né? O que falta para o Rio de Janeiro? Educação. Qual é o papel da Transfero na educação? Utilizamos criptoativos para ensinar ao jovem ou às pessoas a aprenderem a lidar com dinheiro. É mais fácil explicar um trade na Binance, na Coinbase ou no próprio aplicativo da Transfero do que ensinar o cara a abrir uma conta na XP e lá na B3, né? Entender o ecossistema da B3 é mais complexo para o jovem. Agora, se você ensiná-lo a fazer um trade entre Doge e Pepe, que são duas meme coins, né? O jovem, cara, legal, Doge, bonitinho, cachorrinho. Não, mas tem a Shiba. Mas tem Pepe. Então, é mais fácil e tangível para o jovem porque ele nasceu no celular, né? Então, a realidade hoje estamos numa comunidade que é 100% digital. Se você não tiver uma educação mais digitalizada, ele não vai conseguir absorver rápido, porque tem que ser rápido. Então, a Transfero, ela tenta trazer educação financeira com base em cripto, porque eu acredito que o caminho mais curto entre a pobreza e a riqueza está utilizando criptoativos. Forte essa frase, né? Ninguém vai se tornar rico usando o meio tradicional. Ponto. O banco não vai te deixar fazer isso. Agora, de repente, com criptoativos, você vai aprender talvez a tradear, você vai aprender a investir, stake easy, você vai aprender a ter mais paciência, você vai aprender a ter mais resiliência em ver o ativo perder e ganhar valor ao longo dos anos, né? E ao longo prazo, se você se dedicar a estudar este mercado, você encurta no teu projeto de vida de ficar rico muita coisa, né? E aí a Transfero, ela tem educação financeira, temos a educação de tecnologia para jovens, né, que é o Transfero Academy. Então o Transfero Academy ele visa criar classes que em 6 meses formam alunos para o mercado de entrada ali, como desenvolvedor júnior, analista júnior, para várias frentes, Python, .NET, Solidity e etc. São linguagens de programação, tá, gente? E fizemos parceria com uma plataforma chamada Cripto Investidor, que visa ensinar a qualquer um. É um curso pago, você entra e aprende a analisar gráfico, fazer trade, a respirar fundo. E eles têm os analistas deles que fazem lá os portfólios. Então, se você quiser, você segue o conselho dos caras e eles ensinam e explicam por que aquela tese de comprar aquele token e quanto tempo eles pretendem segurar aquele token, por que o projeto está fazendo isso, o entregável vai sair tal dia, enfim. Tem um grupo de analistas aqui. E hoje, né, temos o aplicativo Transfero, que lá tem algumas formas de você investir também em outros portfólios. Então, a ideia é tentar entregar para o mercado algo mais palpável e mastigado, enquanto tem pessoas especializadas olhando só para isso. E aí você sai daquela coisa, e aí aqui eu vou deixar uma coisinha que o jovem brasileiro, né, ele tem gastado e perdido dinheiro com os joguinhos eletrônicos, né? Então, tigrinho, se você já vai perder dinheiro, perde dinheiro com algo que pode trazer alguma coisa. Então, assim, faz teu cadastro lá na Cripto Investidor, no aplicativo Transfero, coloca dinheiro lá, você vai perder. Perde aprendendo a utilizar criptoativos. Então pode ser que daqui a um ano, aquele trade que você fez, aquele token que você comprou, ele multiplicou por 3. E aí você vai entender, cara, se eu tivesse comprado 10, eu tinha 100? É isso mesmo. Você fala isso, mas eu acho que todo mundo aqui aprendeu. Porque a gente de uma turma anterior, né? Acho que mas o ponto é educacional, entendeu? É educacional. Então, se você não perdeu dinheiro com cripto, perdi dinheiro com cripto. Por que eu perdi dinheiro com cripto? Estava tudo certo. Aí você vai entender que você não estudou quem era o gestor, quem era o CEO, o que era o projeto, o que ele entregava, qual eram os competidores, e aquele projeto perdeu. Aí você, a próxima vez eu invisto certo. Então, quando você vai colocar dinheiro num token, você não compra só o token. O Dan estudou pra caramba. 100 horas, né? Michael Saylor, né? 100 horas. E aí você traz aqui, gente, estou comprando este token porque eu sei o que ele representa. E aí você olha pro Dan, confio no Dan, vou comprar também porque ele comprou. Ou você não entra nessas coisinhas de, saiu um meme coin, eu vou comprar porque... Não faz isso. Mas se você quiser fazer, faz e perde. Mas
tem a dor de perder para você aprender, né? Agora, jogo do Tigrinho e os outros, você só vai perder. Só jogar fora o dinheiro. Só vai jogar fora. Você falou da Academy, eu acho que vale a pena você mencionar os números que vocês já formaram ali de gente. Que não é um negócio que a gente vê em muita empresa que é para mostrar impacto, mostrar... É um negócio muito mais, assim, real e, de novo, vocês são sempre humildes com esse negócio de falar dos projetos. A gente se vende mal. Não é que se vende mal, é que vocês não... Mas eu acho que assim, vale a pena você dar alguns números do Academy, porque assim, é um negócio muito real, né? Sim. Já formamos no presencial, acredito, mais de 200 jovens, né? 200 pessoas no modelo presencial. As 2 primeiras turmas foram, assim... quebramos muitos paradigmas, né? Tínhamos um escritório ali na Níbal de Mendonça, ali no Ipanema ainda. Ipanema, na quadra da praia. Colocamos 15 jovens na primeira turma, 17 na segunda turma. Eu contratei um coordenador e um mentor técnico, e a meta do coordenador e do mentor era: eu preciso contratar esses jovens daqui a 6 meses. Eles precisam aprender Python básico. E aí você tem que quebrar trauma familiar. Nós demos uma bolsa auxílio de R$2.000, se não me engano, para cada um dos jovens, para que eles pudessem sair de casa, né? Senão eles ficavam pensando, tem que pegar uma bicicleta e fazer entrega do iFood, dirigir um Uber. Não era essa a intenção. Colocamos os jovens num ambiente corporativo, que é para eles entenderem que precisavam mudar o comportamento deles, senão eles não entram numa empresa, né? Então, como falar e se comunicar sem falar gíria o tempo todo. Você pode falar gíria na mesa do almoço, mas no meio corporativo você vai entrar numa reunião e vai fazer um pedido, você não pode falar: e aí, tio, qual é? Tem que, né, uma roupagem diferente. Acredito que eu tenha sido muito tóxico. Eu constrangi muitos jovens, porque quando eles chegam no mercado, numa empresa, na fintech, né? Então tem o lado financeiro. Então o pessoal com a roupa bonitinha, quase que com terno e gravata. E eles vindo de comunidade, eles falam: cara, o que eu tô fazendo aqui com um prédio com segurança armado, com digital, biometria? Chegam numa sala de reunião e aí tem um maluco lá falando: olha só, quero contratar vocês daqui a 6 meses, mas vocês têm que estudar de verdade. Vocês nunca estudaram como vocês vão estudar agora. Vocês estão afim? E aí eles, céticos, né? Não acreditam em você. E o que eu faço, né? Eu trago a diretora de RH e falo assim: abre X vagas para analista júnior disso, e o salário é R$3.000. E aí eles arregalam o olho: mas como assim R$3.000? Então esse é o salário básico para essa carreira aqui nessa empresa. Se vocês quiserem entrar, a vaga está aberta. A pergunta é: vocês se dedicarão aos próximos 6 meses da vida de vocês, largarão festinha, final de semana, vocês vão estudar, porque no final só vai passar quem estiver habilitado. A vaga está aberta. De todas as turmas, nós temos tido um número, né, o percentual de empregabilidade de 90% a 95%. Incrível. O choque da realidade dele antes do curso para depois é absurdo, porque ele consegue se enxergar em outro lugar na vida dele, né? Você tira a visão de vida dele local e ela passa a ser uma visão global. Você passa a dar sentido à matemática, física, química e inglês, porque as escolas brasileiras não ensinam inglês como inglês deve ser ensinado. Então eles passam a entender a necessidade do inglês. Então durante 6 meses o jovem ele passa: cara, eu preciso falar inglês, eu quero falar inglês, eu vou aprender inglês porque todo mundo aqui fala inglês, então eu vou falar inglês também, né? Não só jovens, né? Nós temos um caso lá de eu chamo de coroa, né? 42 anos de idade. Ele era 42 anos de idade com uma turma de 18, 19. E aí ex-servente pedreiro, ex-vendedor de loja de sapato. Cara, o que você tá fazendo aqui? Ele: Marlison, vi aqui a única oportunidade de mudar minha vida. E aí aí tem um problema, né? Cara, o que eu vou fazer com esse cara? Porque ele tá aqui, eu sei que ele não vai terminar. E aí montamos uma trilha de infraestrutura e segurança ali, né? E aí ele começou limpar cabo, configurar roteador, firewall, certificação disso, certificação daquilo outro. De todas as pessoas, né, que passaram pelo Transfer Academy e entraram na área de infraestrutura, ele é o único que tá lá. E aí, para quem conhece o Rio de Janeiro, ele mora em Magé. Caraca. Ele é um dos primeiros a chegar no escritório, tá sempre rindo. Qualquer atividade que você peça para ele tá ali disposto a fazer. Ele sai do escritório, ele fala com todo mundo, às vezes é o último a sair, que ele desliga tudo e vai embora feliz. Porque ele sabe o que é. Dá valor. A vida dele antes e a vida dele agora, né? Então, o jovem, e aí o nosso problema com a geração Z, ele nasceu num momento bom demais. Ele tem ar-condicionado na casa dele, ele tem todinho, ele tem iogurte, ele tem carne todo dia. Se você olha
pai dele pergunta como é que foi 40 anos atrás, o pai dele vai responder: cara, não era assim minha vida não, cara. Eu sofri. É isso, gente. Acho que eu vou trazer uma referência vintage do programa do Jô, sabe? Quando acabava a entrevista, todo mundo ficava, poxa, mas tinha muito mais. É muito do sentimento. Muito obrigada, Marlisson. Foi incrível esse papo, né? Acho que com esse sentimento também. Tem papo infinito, né? Eu senti falta de uma anedota. Porque Ele é o rei eu não das vou anedotas. incentivar porque eu sei que ele tem que ir embora, mas eu acho que tem um a ser continuado aí, cara. Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que, cara, o tempo é curto. Não, mas... gente, sim, conta comigo. Eu acho que vocês vocês são um case de sucesso para nós, porque não é difícil fazer o que nós estamos fazendo, né? Ou seja, pensar em soluções, sentarmos, combinarmos aqui quem é responsável pelo quê, um cobrar o outro porque precisa melhorar um serviço aqui, um serviço ali, e tá tudo bem, né? No final, o mundo, ele se beneficia desse esforço, né? E aí fica aqui uma chamada para os empresários do Rio de Janeiro: por que não sentarmos? Por que não criarmos soluções? Por que não nos contratarmos? Né? Uma coisa que eu provoco aqui, principalmente no Rio de Janeiro, que está mais próximo do escritório, eu contrato serviços do mundo inteiro. Talvez você tenha um serviço que eu possa trocar o contrato. Talvez você tenha um cliente chato aqui no Rio de Janeiro, porque eu vou perturbar a sua vida porque eu quero algo melhor. Mas vai te ajudar, porque você vai crescer. Então, empresários do Rio de Janeiro, vamos nos juntar. A Fuse está aqui, criamos um projeto chamado BRX e estamos indo muito bem. Pode ser que contigo aconteça a mesma coisa ou melhor.